Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica. Nessa aula a gente vai mudar um pouquinho de ferramenta e vai começar a produzir uma documentação. Ou seja, ao invés da gente ir direto para o programa lá, para o Portugal, e codificar, a gente vai começar a pegar programas que a gente já tem feito lá e transformar numa documentação. Ou seja, a gente vai pegar o que é código, português, escreva, leia, é o C, que a gente acabou de ver na aula anterior, e transformar numa linguagem mais gráfica, né? Uma linguagem mais visual. Então, apresento fluxograma. O que são fluxogramas? São visualizações, ou seja, são modelos de visualização que representam a lógica de um programa, o caminho que o programa deve seguir, o fluxo, tá? Então, o nosso programa ele tem que fazer assim, assado, vai para cá, vai para lá. A gente desenha isso de uma maneira visual. Para quê? Então vamos entender quais são as vantagens dos fluxogramas. A primeira, quando eu olho para um fluxograma, dependendo da minha experiência, eu já sei o que o programa faz. Se um programa é um programa muito longo, eu tenho que ficar rolando página, tentar entender ele como um todo, demora mais. Se eu tiver um bom fluxograma, eu consigo, batendo o olho ali, entender. É como se eu fosse olhar ao desenho de um apartamento. Se alguém for me explicar como funciona, aqui tem isso, aqui tem aquilo, 3/4, a parede aqui assado, é uma coisa. Se eu olhar a planta, eu consigo entender rapidamente como está dividido o apartamento. Então, o fluxograma tem essa vantagem, auxilia os programadores. Segundo, é uma linguagem universal, né? Um código em inglês, ele tem a dificuldade, para quem não domina tanto inglês, de entender ali o que está acontecendo, né? Um código numa linguagem X, ele funciona de uma maneira, a linguagem Y de outra. Ele tem comandos específicos, né? Se é um PHP é de uma maneira, se é um COBOL é de outra. Quando eu olho o fluxograma, ele não está nem aí com a linguagem, ele não quer saber que linguagem foi feita. Ele, na verdade, ele é um desenho e você adapta esse desenho à sua linguagem. Então, no COBOL, você vai encontrar aqui no fluxograma uma informação do tipo leia. No COBOL você vai usar lá read. Na outra linguagem será o accept. Não importa a linguagem que você vai programar. Quando você olha para o fluxograma, você transforma aquilo em linguagem. Tá? Então, ele é um cara, deixa eu fazer minha anotação aqui. Ele é um cara interessante porque eu consigo enxergar melhor o sistema como um todo o universo aqui, né? O universo é um pouco demais, mas todo nosso planeta aqui, todos os programadores, quando batem o olho no fluxograma, conseguem entender pelo desenho e pelo fluxo o que é para ser feito, né? E se um fluxograma, eu sou um programador Java, eu recebo, eu dou conta. Se eu sou um programador COBOL, eu dou conta. Se eu sou um programador PHP, eu dou conta. Eu transformo aquele código, aquela identidade visual, aquela comunicação visual, que é um fluxograma, eu transformo em linguagem. Bom, para isso, a gente tem que usar uma ferramenta, tá? Então, essa ferramenta, deixa eu tirar essa ferramenta será o Draw.io. Então, é nela que a gente vai para desenhar o fluxograma, ou seja, desenhar o nosso programa para que outras pessoas entendam ele mais fácil. Bom, a gente tem um site chamado Draw.io. Deixa eu carregar ele aqui. Draw.io. Aqui. Prontinho. Esse site, quando você digitar Draw.io aqui, ó, Draw.io, você vai cair nesse site aqui, appdiagrams.net. É a mesma coisa, tá? Quando ele carregar, a primeira pergunta que ele vai te fazer é: olha, você quer salvar os seus diagramas no Google Drive? Então, se você tiver uma conta no Google Drive, dá para associar no OneDrive, no Dropbox, no GitHub, que a gente vai ver num outro curso. Aqui é uma ferramenta bem legal. No seu próprio computador, ou você decide mais tarde. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou decidir mais tarde. Ó. Aí ele carrega.
Isso aqui que você está vendo é o que ele chama de ecrã ou tela, né? É onde você vai ver o seu fluxo, tá? Você consegue diminuir e aumentar isso aqui, tá? A visualização, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um menuzinho, tá vendo? Eu consigo ver melhor a minha tela, ó, tá? Menor um pouquinho, tá? Então, você vai configurar aqui da maneira que você sentir mais confortável. Você pode deixar ele em pezinho ou deitado, ó. Então, deitado, deixa eu diminuir mais aqui. E você vai ajustando aqui, ó. Tá? Então, esse é o seu trabalho. Aqui, você pode diminuir, você pode tirar a grelha. A grelha, na verdade, é a grade, né? Você pode mexer, colocar um fundo, uma sombra, mas isso é para depois. Então, o importante é isso aqui, é uma área de trabalho. E, mais importante, os objetos que a gente vai ter aqui para trabalhar. Então, qual que olhando para cá, quais são os objetos que eu vou mexer aqui? Eu vou diminuir aqui, ó. Vai ver que tem vários aqui, né? Então, a gente vai precisar de um chamado fluxograma. Tem diagrama aqui, ó. Diagrama já serviria, né? O diagrama já serviria. Caso você precise de outro conjunto de objetos, você clica aqui em mais formas. E aí você tem aqui, ó, um volume enorme. Essa ferramenta é muito bacana, tá? Um conjunto enorme de objetos. Por exemplo, eu quero coisas para Android, ó. Ele me traz já templates, né? Chama mockups, mockup, né? Mockups para eu desenhar. Vou cancelar. Então, no nosso caso, o diagrama já resolve, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um exercício simples, ó. A gente vai vir aqui. Se você não tiver diagrama, lembre, clique aqui e marque aqui diagrama, tá? Então apareceu o meu, né? Abro aqui, vamos lá. O primeiro cara que a gente vai mexer é esse aqui, ó. É o iniciar, é o start. Então eu vou dar 2 cliques, ele vai para cá, tá? Logo na sequência eu preciso, o que a gente vai fazer? Um exercício baseado no if da média. Lembra que na média a gente precisou declarar as 3 variáveis, nome, nota 1, nota 2 e a média, 4 variáveis, né? Então a gente vai procurar aqui um objeto que seja um objeto de entrada de dados, ó, data, né? Então vamos usar esse aqui, ó, data. Então, vou colocar aqui. Aí aqui dentro eu vou escrever, ó, ficou pequenininho, depois eu vou aumentar, nome, nota 1, nota 2 e média. Como ficou muito pequenininho, vou aumentar aqui o zoom, ó. Vou dar uma ampliada. Posso dar uma descidinha aqui, ó. Tá? Então aqui eu sei que eu vou ter uma relação. Quando eu encontrar esse cara aqui, é porque eu estou tendo uma relação de entrada de dados. Na verdade, declaração. Não estou declarando variável. Agora repara que eu tenho que fazer uma ligação, ó, desse cara com esse cara, ó. Quem é esse cara aqui que eu trouxe, né, que eu chamei aqui de start? Todo programa nosso, lembra lá no Portugal tem início? Então a gente vai colocar início aqui, ó. E vai ligar esse cara com o cara aqui de baixo, ó. Então eu vou pegar esse, tá vendo que tem pontinhas aqui, ó? Então eu vou pegar essa pontinha, eu vou segurar o mouse e vou vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa, cadê o numerador aqui, pronto. Deixa eu voltar de novo, ó. Conforme eu estou aqui, ó, quando eu clicar na seta, estou aqui, né? Quando eu clicar na seta, ó, ele me associa aqui, tá? Isso aqui é um pouco de prática, você queima um pouquinho do seu tempo aí, dá uma praticada, mas eu estou ligando um com o outro aqui. Então aqui eu declarei as 4 variáveis. Agora eu vou precisar receber nome, nota 1 e nota 2. Para receber esse cara aqui, ó, manual input. Então, a mesma coisa, ó. Eu posso vir aqui e cadê a setinha aqui, ó? Seta para baixo. Clicar nele, seta para baixo, ó. Tá vendo? Aí eu preciso fazer a ligação aqui, ó. Tá? Um pouco mais aqui, ligação. O que eu vou colocar aqui para receber? Quem que eu vou receber? Nome, nota 1, nota 2. Dá um enter aqui, nota 2. Pronto. Tirar a vírgula aqui. Pronto, vou dar uma ampliadinha para ficar um pouco melhor. Pronto. Então eu tenho média, nota 1 e nota 2. Não se preocupa ainda com o alinhamento, tá? No começo a gente
vai sofrer um pouquinho aqui, depois a gente pega o jeitão. Então eu tenho, ó, eu criei essas 4 variáveis e agora eu estou recebendo essas variáveis. O que é o próximo processo? Lembra, depois que eu recebia nome, nota 1 e nota 2, era calcular a média. Então eu vou buscar aqui um objeto chamado processamento. Ó, processamento. Então eu vou colocar ele aqui. Qual vai ser o processamento? Média vai ser igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Tem os parênteses, né? Não posso esquecer. E vou fechar o parênteses aqui. Ó. Tá? Essa é a conta da média. A mesma coisa aqui. Ó. Vou descer. Um pouquinho mais para cá. Cliquei, setinha. Ó, liguei. Agora, preciso, de acordo com a média, fazer a impressão para ver se ele foi aprovado ou não. Esse o objeto aqui que me representa uma decisão é esse aqui, ó. Decisão. É um balãozinho, né? Vou colocar ele aqui, ó. E aí, vou fazer a ligação. Um pouquinho para baixo. Setinha, tá? Vou fazer a ligação. E nesse cara aqui, eu vou fazer a seguinte pergunta. Média é maior ou igual a 7? E aí eu vou tomar uma decisão. E agora eu vou mostrar um outro recurso aqui, ó. Eu digitei aqui, é só clicar aqui, né? Qualquer coisa, ó, cliquei aqui dentro, tá? E escrevo. Aí, repare que aqui tem uma setinha, ó. Quando eu clicar nessa setinha, ele me dá alguns objetos. Eu vou clicar na setinha, ó, ele me deixa escolher alguns objetos. O objeto que eu quero lembra, se a média for maior ou igual a 7, é para eu imprimir, né? É para eu escrever a frase aluno aprovado, né? Então eu preciso buscar aqui algum objeto que seja ou parecido com impressão. Como eu não sei ainda, eu vou dar uma navegada aqui, ó, delay, dados diretos não loop, documento, multidocumento, fita. Vou andando aqui, ó, preparação, tal, start, transfer, ó, armazenamento. Então, repara, vou voltar de novo, ó. Da data, tá? Então, delay, ó, eu não tenho, display, passei direto aqui, o display é mostrar, então esse objeto aqui, vamos ver se ele tem aqui, cliquei, vamos ver se tem um cara parecido com aquele, não tem, ó, se não tem, não tem problema, o que você faz? Eu cliquei a mais aqui, clica nele, ele vem pra cá, aí o que você faz? Ó, você vai pegar essa bolinha não, desculpa, você vai pegar essa bolinha verde, tem que ser uma bolinha verde aqui, ó. Cliquei, ó, vamos ver se ela aparece aqui, aqui apareceu. Essa bolinha verde você vai puxar, ó, e vai descer. Jogou aqui. Se não ficar muito bem resolvidinho, você coloca pra cá, ó. Tá vendo? Ó, ela... Vou dar um pouquinho mais pra cá, ó. Ela desceu. Vou deixar aqui por enquanto, ó, para depois a gente pegar o jeitão, tá? Então, média maior ou igual a 7, o que eu vou mostrar aqui? Aprovado. Agora, a mesma coisa aqui, ó, eu preciso desse cara também aqui, desse lado, que é quando ele não for maior que 7, né? Então, eu vou jogar ele aqui. Não tenta inverter ele não, tá? Ó. Porque na hora que você for escrever, quer ver, ó, reprovar... Não, até deu, ó. Mas olha que interessante, ó. Tá vendo? Quando você inverte ele, ó, o texto também inverte. Então, deixa ele assim mesmo, o objeto é assim mesmo, mas tem que fazer a ligação. Lembra da ligação? Vem aqui, tem que aparecer lá a bolinha verde, ó, verde, andou, desceu, jogou. Aí, esses dois aqui vão ser, ambos têm que terminar o programa. Para terminar o programa, é o mesmo que esse cara aqui, ó, start, ó. Só que você vai jogar ele aqui e vai chamar ele de fim. E aí, como é que você vai fazer para ligar os dois aqui? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai... Porque os dois, seja aprovado ou reprovado, os dois vão terminar, né? Então você não pode, por exemplo, pensar dessa forma, ó. Eu vou vir aqui e vou esperar ficar verdinho, ó. O verdinho, ó. Tem que passar bem devagarzinho o mouse, ficou verdinho, ó. Você não pode fazer assim. Porque aí como é que fica o aprovado? Ah, professor, é só vir aqui, ó, espera ficar verdinho. Cadê? Verdinho. Cadê? Ficou aqui, ó. Faz assim também. Mas aí você está dizendo que o teu programa ele vai sair assim ou assim.
Não, ele vai sair das duas formas, ele vai sair duas vezes, é esquisito, né? Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai usar esse objeto que chama, cadê Terminator, a gente pode usar uma bolinha que seria um conector, vou usar esse cara aqui, ó. Vou usar esse cara aqui. Essa bolinha vai ser o nosso conector, a gente pode usar essa bolinha enquanto não tem um objeto ali, eu vou jogar ela aqui, aí essa seta a gente vai jogar aqui, ó. E essa seta a gente vai jogar aqui. E esse terminador a gente vai jogar aqui, ó. É ele que chega aqui. Então, ficou verdinho, cadê verdinho? Subiu. Na verdade é o contrário, né? Esse cara tem que ficar verdinho. Cadê você? Aqui. Subir ele um pouquinho até ele ficar. Demora um pouquinho. Bom, aqui. Se por acaso ele demorar muito aqui, você pode puxar uma setinha, tá? E fazer o copia-cola, tá? Copia-cola. Tá demorando demais, tá meio sem paciência, joga ele para cá, ó. Pega a setinha e associa, ó, que ele vai cair bonitinho. Diminui aqui um pouquinho. Pronto, não tem problema, tá? Então, deixa eu dar uma diminuída. Ficou assim, ó. Nosso fluxo. Demorou um pouquinho, né? Esse primeiro pra gente fazer, né? Porque a gente vai, na verdade, sofrer um pouco mais para desenhar. Depois que pegar o jeitão. Mas agora imagina que você está lendo isso aqui. Então você está lendo, vamos lá, início. Ah, é para eu criar 4 variáveis. Bom, que tipo vai ser? Cadeia, inteiro, numérica, real? Então, fluxograma não presta conta a linguagem nenhuma, tá? Então, você nunca vai colocar o tipo, se vai ser real, porque, por exemplo, no COBOL não existe o tipo real. Se o programador encontra aqui a informação que o tipo é real, como é que ele vai saber, né? Como é que ele vai fazer com que isso funcione no COBOL? Então, eu não especifico aqui o tipo, apenas que é a informação. Bom, aí aqui eu olhei, então eu criei lá, se fosse no Portugal, seria cadeia nome, nota 1, nota 2 e média real. Se fosse no COBOL, por exemplo, nome seria pique X, nota 1, nota 2 e média seria pique 9, que é a forma do COBOL variável. Então, eu sei que eu preciso criar. Agora eu preciso fazer a leitura, receber o nome, a nota e a nota 2. Agora eu preciso fazer a conta para calcular a média. Aí agora eu preciso fazer um if, um se. Se a média for maior ou igual a 7, imprime aprovado, se não, reprovado. E acabou. Aí quando você vai pro Portugal, você tem quando você transforma isso em Portugal, você acaba tendo aquele nosso programa, que era cadeia, leia, calcula, se não, e o programa acaba. Então, esse fluxograma acaba sendo uma representação, né, do nosso programa lá físico. Então, você vai entrar no Draw.io, vai abrir a aba diagramas, vai primeiro pegar bem o jeitão de como ligar um objeto no outro, terminou, desenhou esse fluxograma, que se você quiser fazer o do exercício que tenha o maior ou igual a 7, maior ou igual a 2 e reprovado, pode fazer. Terminou esse exercício, faça um outro, né? Pensa num programa que tenha... Pega os programas anteriores lá que a gente fez, né? De calcular, por exemplo, o valor do desconto, é um bom exercício, né? Lembra, produto, valor e desconto. Se for maior que 1.000 eu entrego, se não, não. Faz exercício aqui para ir se acostumando. Terminou, ficheiro, se for em português, né, que tiver, ficheiro, guardar, aí escolhe uma pastinha, eu vou colocar aqui, o nome que eu vou colocar é fluxo programa if, para eu saber o que é, né? E eu vou guardar no nosso aparelho aqui. Então eu vou clicar aqui, vou colocar aqui na minha pastinha curso lógica e vou chamar de fluxo if.
ele vai salvar com a extensão XML, tá? Salvei. Tá aqui. Se eu for conferir lá na pastinha, vai estar lá o arquivo. Deixa eu dar uma conferida. Vamos lá ver. Aqui, ó, fluxo if_draw.io, tá? Se você voltar no momento seguinte, eu vou salvar, ó, vou fechar, aliás, desculpa. Eu vou abrir um diagrama existente, tá? Vou vir aqui e tá aqui o meu fluxograma, tá bom? Se você começar do zero, ó, draw.io, ele vai te dar aquela primeira perguntinha aqui. O que você faz? Decide mais tarde, ó, vem aqui em ficheiro, abrir D. Da onde? Do seu aparelho. Aí você vai lá na sua pastinha e abre o teu arquivo aqui, tá bom? Então isso já é o primeiro contato com essa ferramenta. Repito, a ideia é você ir se acostumando com o desenho e tal, e aí se puder fazer um exercício, por exemplo, como aquele do produto, é legal para você ir se acostumando a fazer o desenho aqui. Legal? Até a próxima!